segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? E nós revisaremos sobre o texto dissertativo argumentativo. Nós falaremos um pouco sobre a estrutura, os elementos, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E ao final da aula nós veremos o exercício de fixação com relação ao assunto que nós já trabalhamos, certo? O texto dissertativo argumentativo. E explicarei para vocês o que deve ser feito. Bom, então vamos começar a falar sobre o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo, certo? E também engloba a argumentação, certo? Já que há o discurso e a argumentação. E há também a defesa da tese, do seu ponto de vista, e por isso tem a questão da argumentação. Lembrando que a partir da tese será desenvolvido o texto, certo? O texto dissertativo argumentativo. E temos aqui um adendo que é com relação ao Enem. A redação deve apresentar solução para a problemática apresentada ao longo do texto. No Enem, ele solicita, é obrigatória a apresentação da solução à problemática apresentada ao longo do texto, certo? Então, aqui nós temos apenas algumas questões com relação ao texto dissertativo. E agora veremos com relação ao desenvolvimento, certo? Aos tipos de argumentos que podem ser utilizados para a validação da sua tese, ou seja, do seu ponto de vista. Então, em um texto dissertativo argumentativo, pode apresentar o argumento de autoridade. Você pode utilizar o argumento de autoridade para validar o seu ponto de vista, que significa a utilização de citações de autores, de especialistas sobre aquilo que está sendo pautado, e por isso é nomeado argumento de autoridade, porque é alguém que domina o assunto, alguém que tem estudo, tem base para falar sobre aquilo, certo? Então você seria a citação de uma fala de um texto desta pessoa, que seria um estudioso ou um autor que fale sobre o assunto que você está pautando em seu texto. A enumeração, que como o nome sugere, você enumera, traz vários elementos, certo? Vários pontos e você vai o desenvolvendo sequencialmente, certo? Lembrando que em uma redação não pode haver primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Não, certo? Essa enumeração ela é feita de uma forma indireta. Você sabe que ela está sendo feita porque você vai citando os elementos e vai argumentando e explicando, certo? Há também por analogia, que é a comparação, certo? Ou seja, você fazer argumentos por comparação. E existe o argumento por comparação, afinidade, ou seja, próximo, e por distinção, aquilo que é distante, certo? Então, a comparação, a analogia, ela é muito utilizada quando você traz elementos e faz a comparação de uma situação com outra, daquilo que está sendo pautado dentro da temática, certo? Causa e consequência, que também é muito utilizado abordando uma ideia e qual seria a consequência disso, de um ato e a consequência disso. Então, é da causa e consequência, certo? Você pode utilizar em seu texto esse tipo de argumentação, certo? O efeito de algo e a consequência daquilo, o que aquilo traz e como aquilo resultará, certo? Será observado. E também por exemplificação, seria sempre argumentando e trazendo exemplos para fundamentar, para reforçar aquilo que você está dizendo, certo? Observando, mostrando que é palpável, que é válido. E a contra-argumentação seria um argumento oposto a outro, ou
seja, vem opor-se a um argumento, certo? E também é utilizado no texto dissertativo, certo? E lembrando que todos esses argumentos, eles podem ser utilizados ao longo de um texto. Todos eles podem ser apresentados e podem ser identificados, certo? Bom, nós temos então a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que consiste em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Na introdução, nós temos o que? O desenvolvimento da sua tese, que é a ideia central do texto. É a partir da sua tese que o texto será desenvolvido, certo? Então, na introdução ou a tese, ela será a introdução, você vai pôr o seu ponto de vista. E a partir disso, se desenrolará o texto. Lembrando que é importante que você seja claro e objetivo e encaminhe o seu texto, porque a introdução, ela inicia o texto, certo? Então, se uma introdução ela é feita de uma forma inadequada, o desenvolvimento também será comprometido e a conclusão também. O desenvolvimento é onde você irá desenvolver a sua tese, certo? Argumentando-a, ou seja, validando através das estratégias argumentativas, ou seja, dos tipos de argumentação, certo? A fim de validar a sua tese. E a conclusão é a finalização do seu texto, certo? E da argumentação, daquilo que você passou discursando, analisando e argumentando. E na conclusão é reforçada a introdução. Por quê? Porque na introdução, ou seja, a introdução é a própria tese, é o desenvolvimento da tese, é a apresentação da tese, do seu ponto de vista, certo? E uma questão a mais, um adendo. No Enem, a conclusão, o seu texto dissertativo argumentativo, na conclusão, deve apresentar a proposta de intervenção, que é a solução, indicando os agentes responsáveis por esse processo, como quem, como, por meio de que, quais as consequências. Através dessas perguntas é possível você formular, certo, a sua solução. Quem vai solucionar? Como vai? Por meio de que? Quais são as consequências disso? Então, tudo isso deve constar na solução, certo? Que será apresentada na conclusão.